Oi, oi, oi. Fala, Dulce linda, tudo bem? Ei, Cris, amor, ei, pessoal, como é que Tudo vocês jóia? estão? Tudo Desejamos que gente tudo esteja maravilhoso. maravigold. Tudo gente boa, gente? Eu ia falar, tudo bom, gente? Saiu tudo gente. Eu falei, nossa, como assim tudo gente? Tudo gente boa? Tudo bem, gente? Ai, ai. Vai, Dulce, agora hoje você começa a ler. Ok, Paramos em nossos ensaios. paramos aqui, pelo menos nesse nosso livrinho aqui, é a página 113. Se você tiver com um livro físico, procura aí os nossos medos universais, ok? Nossos medos universais. Se você está lendo esse livro, é bem possível que já tenha pensado sobre os relacionamentos que estabeleceu até hoje. Em suas considerações, sem dúvida, já fez descobertas valiosas sobre quais pessoas desencadearam certas emoções em você e por quê. De fato, o seu conhecimento de si deve ser tão bom que poderia até lhe permitir acertar respostas a quesitos propostos em um questionário médico sobre a sua vida e o seu passado. E suas conclusões provavelmente estariam certas para cada resposta, por mais variado que o teste pudesse ser. E com tudo isso, é bem possível que deixasse de perceber o mais importante e profundo padrão de procedimento da sua vida, aquele que tem lhe acompanhado desde o início da sua existência. É exatamente por essa razão que eu convido os participantes dos seminários que promovo a completarem um formulário impresso previamente e nele lhes peço para identificar as características que consideram mais marcantes e negativas naqueles que tomaram conta deles quando crianças. Pergunto pelas características negativas porque raramente vejo alguém atrapalhado com os padrões de procedimento positivo que encontraram na vida. Quase sempre as situações que fazem as pessoas se sentirem paralisadas estão enraizadas no que se consideraram sentimentos negativos. Essas são as emoções despertadas por nossas próprias experiências e pelo significado que elas têm para nós. Ainda que não se possa alterar o que aconteceu, é possível entender a razão dos nossos sentimentos e mudar o significado da história da nossa vida. Ressignificar. Você já deve ter ouvido essa palavra, né? Depois que completarem o exercício, costumo pedir aos membros da audiência para repetirem em voz alta quais características perceberam como negativas naquelas pessoas que tomaram conta deles quando eram crianças. Para muitos, eram os pais naturais, enquanto para outros eram os pais adotivos. Para alguns, eram os irmãos mais velhos, as irmãs, outros parentes ou amigos da família. Não importa quem fosse, a questão era identificar quem tinha cuidado deles durante os seus anos de formação, isto é, até a puberdade. Os tímidos deixaram no mesmo instante de ser tímidos, quando começaram a bradar as qualidades negativas que iam lendo nos formulários preenchidos tão rapidamente quanto eu podia acompanhá-los, escrevendo no quadro branco. E de repente aconteceu uma coisa interessante. Enquanto uma pessoa dizia uma palavra e e descrevia sua lembrança, outro participante manifestava-se transmitindo o mesmo sentimento, muitas vezes usando exatamente a mesma palavra empregada pelo primeiro. Uma amostragem dos termos de um desses programas típicos revela idênticos objetivos, como mostrado a seguir: zangado, indiferente, inacessível e crítico, intolerante, abusivo, ciumento e rigoroso,
controlador, ausente, medroso e desonesto. E mistura de qualidades negativas, né? O ambiente se tornou leve e as pessoas começaram a rir do que estavam presenciando. Quase daria para pensar que todos éramos partes da mesma família. A semelhança das palavras foi mais do que uma coincidência. Quantas pessoas com passados tão diferentes têm passado por uma experiência como essa? A resposta a esse mistério é o padrão que percorre os meandros profundos do tecido da nossa consciência coletiva, que pode ser descrito como nosso medo nuclear ou medo universal. Os padrões universais de medo podem ser tão sutis em sua manifestação, mas ao mesmo tempo tão dolorosos ao vir à mente, que habilidosamente criamos máscaras para torná-los mais suportáveis. De uma maneira semelhante ao modo como certas memórias familiares difíceis são raramente mencionadas, inconscientemente pactuamos disfarçar as feridas de nosso passado coletivo de maneira a fazê-lo mais aceitável socialmente. Somos tão bem-sucedidos em escolher os nossos maiores medos que, para todos os fins e propósitos, as razões originais de nossas feridas são esquecidas, e tudo o que resta é como elas se expressam, isto é, como elas se extravavam. Somos como a mulher que perdeu o marido e a garotinha do supermercado, que provavelmente não tinham consciência do motivo pelo qual se sentiam e reagiam daquele modo. Devido às estratégias que empregamos para mascarar nossos medos, jamais somos obrigados a falar deles, a falar sobre as feridas mais profundas da nossa existência. Mesmo assim, elas continuam nos fazendo companhia, com persistência e sem serem resolvidas, até que alguma coisa acontece e não podemos mais simplesmente olhar para o lado. Quando nos permitimos aprofundar um pouco na análise desses momentos intensos e não camuflados da vida, acabamos descobrindo que, por mais diferentes que os nossos medos pareçam ser, eles terminam por convergir para apenas um dos três padrões básicos seguintes, ou uma combinação deles: o medo da separação ou do abandono, o medo do desmerecimento e o medo de se entregar e confiar. Exploremos um por um desses medos. E aí? Carrega qual ou quantos? Quem marcou ticket aí? Checklist. Eu marquei em todos, hein, gente? Tenho medo de ficar sozinha, mas é engraçado. E aí eu sempre falo, né? Eu falo, gente, essa questão do medo do abandono e da separação, o quanto de ilusão tem nisso? Porque quando você vai expandindo a sua mente, você vai percebendo que você não está sozinha nunca. Só que antes, quando você está ainda no começo desse despertar, desse autodesenvolvimento, você é muito agarrada às coisas, ao seu meio. Então, é o medo de sair, de se afastar da sua família, né? Medo de perder ali pai, mãe, os amigos. Quantos adolescentes não fazem besteira para não ficar, não se sentir sozinho? Quantos começam a fumar para estar no grupinho, para estar junto? E entram em padrões negativos para se sentir incluídos, né? Uhum. É. Muito legal. Eu vou falar assim que para mim o que ressoa é o medo do desmerecimento, é o que mais ressoa. É lógico, eu não sou uma pessoa que gosta de ficar sozinha, não gosto. Mas falar assim que eu tenho medo disso,
Acho que não, mas o medo do desmerecimento, ele grita mais forte, eu acho, dentro de mim. Mas, de verdade, eu estou trabalhando muito a questão da não resistência. Da não resistência, sabe? Sabe aquele negócio do Axis, Cristina, que a Cristina vai saber explicar mais do que eu? De você achar que até o desmerecimento é uma forma de reconhecimento? Tipo assim, até a pessoa te desmerecer, obrigada por você me reconhecer, isso me ajudou muito com isso também. Mas ajuda muito mesmo. Porque, na realidade, faz parte desse desenvolvimento, né? O quanto que você espera de reconhecimento da outra e quando ela te desmerece, ela tá te dizendo, eu estou te vendo, É, né? exato. Exatamente. Mas o quanto Tem esse uma. medo do desmerecimento é um reflexo do que eu me desmereço. Então, Sim, eu tenho trabalhado muito isso em mim, entendeu? A autovalorização, a autoimagem, o que eu enxergo, o que eu acho de mim mesmo, o que eu penso, como que eu me julgo. Então, eu tenho falado muito disso, né, nas aulas que eu dou e trabalhado muito isso com as pessoas, porque eu percebo que esse é o padrão que precisa mudar. é. É o como as suas crenças sobre si mesmo. Você tem que começar por aí. O que você pensa de você, né? O que você pensa da sua capacidade, o que você pensa do seu poder pessoal, o que você pensa, né, enfim, de tudo, sobre você. Porque é a partir daí que você manda essa mensagem para o universo. É isso que fica impresso no nosso campo. E quando a gente muda essa chave, a gente muda tudo, Dulce. Porque as pessoas, elas não chegam mais te maltratando ou te desmerecendo. Porque não consegue, não acha o plug para isso. Você entende? Quando você não está com isso ainda certo e resolvido no teu interior, fica fácil para eu chegar e te desmerecer. Agora, se você está tão cheia, né, tá tão forte de si, tão consciente da tua presença, de tudo aquilo que você é, do que você faz, do seu valor, do seu merecimento, eu não consigo te atacar. Eu não consigo te afetar de hipótese alguma, por mais que eu tente. Entende? Isso é muito legal, muda tudo. E assim é com tudo, né? Tudo aquilo que a gente espera do outro, na realidade, é algo que a gente tem que dar de nós mesmos, para nós. Toda vez que você estiver esperando algo do outro, você está, na realidade, querendo uma aprovação que você não vai encontrar ali, né? E se a gente entrar aí nas terapias até mais pela visão da constelação, essa aprovação ou isso que você espera do outro, você está esperando na realidade do papai e da mamãe. Né? Então, é ali na tua relação primária. Né? Então, agora, e se de repente você simplesmente olhar para essa situação e falar, ok, eu não tive essa permissão ou essa valorização de papai e mamãe e não tenho condições de resolver isso agora, seja porque eles já partiram para o mundo espiritual e ainda assim a gente sabe que tem como resolver, ou seja porque o meu orgulho ou o orgulho deles ainda não permite a gente ter esse diálogo, indiferente dos motivos. E se nesse momento você simplesmente baixasse as suas barreiras todas e resolvesse isso com você, né? E aí é onde você começa a achar a luz no fim do túnel e para sair dessa situação. Exatamente. E aí é a reprogramação mental, né? Eu faço muito isso comigo, entendeu? Eu aplico muito as minhas técnicas de reprogramação em mim mesmo. E isso me ajuda muito, né? De ressignificação. Porque é como diz aquela frase que eu não sei quem falou, mas que é muito inteligente. E eu sei que tem muito, assim, milênios, né, que foi falado. Não importa o que te acontece. O que importa é como você percebe e reage ao que te acontece. Porque a mesma coisa pode acontecer com pessoas diferentes e elas perceberem coisas diferentes e gravarem situações diferentes.
Por exemplo, eu e os meus irmãos, nós vivemos numa família de mesmo pai, mesma mãe, mesma casa, né, mesmo ambiente, e eu e o meu irmão do meio, nós temos menos de 1 ano de diferença um do outro. Então, ou seja, era o mesmo ambiente, literalmente. Só que eu percebia a vida de um jeito, percebia a reação do meu pai de um jeito, a reação da minha mãe de outro jeito, eu percebia, e o meu irmão percebia de uma forma totalmente diferente de mim. Tanto é que ele tem muitas limitações, muitas. Eu acho que esses medos aqui todos ele carrega muito fortemente, porque ele percebia o que acontecia de uma maneira muito diferente da que eu percebia. Porque, olha só, quando um pai ele briga, ele te bate às vezes, você pode perceber ele como violento, agressivo, ou como um pai que ama tanto que quer te corrigir para que você não sofra futuramente, entendeu? É só um exemplo, né. E então a surra, vamos falar assim, é igual para todo mundo. O que acontece é igual para todo mundo. E às vezes não é igual, né, porque a gente também não somos pessoas iguais e às vezes a nossa ação merece reações diferentes. Só que a mesma pessoa, as mesmas coisas acontecendo. Um tem uma percepção do que está acontecendo e o outro tem outra. Então, o que eu vou gravar dentro de mim é uma coisa, e o que ele vai gravar dentro dele é outra, totalmente diferente. Agora, também a gente tem que lembrar o seguinte: às vezes as reações, às vezes o que nos acontece são reações das pessoas às coisas que nós fizemos. Ah, mas eu era tão pequenininho, tão bonitinho e tão carente. Ok, mas as pessoas, hoje como adulto, você percebe que nós temos limitações? Eu costumava falar para minha filha assim: Cristina, não é porque eu virei mãe que eu sou perfeita. Então, desculpa, eu errei. Eu falava muito isso para ela, porque eu vivia errando, entendeu? Porque a minha reação às coisas que ela fazia sempre foi muito intensa, muito intensa. Pensa, uma mãe que cria uma filha praticamente sozinha, que trabalha o dia inteiro, que chega em casa, a criança está com um bilhete da escola que não fez dever. Aí eu falava para ela: "Ó, a minha obrigação é sair para trabalhar, a sua obrigação é fazer o dever". Então, assim, sabe, você espera, são as expectativas, né? Que também são um veneno para a nossa vida. E a gente cria expectativas e as nossas reações às expectativas que não atendidas, elas são muito ruins, muito ruins. É por isso que é bom a gente não ter expectativa, né. É bom a gente diminuir as nossas expectativas. Mas o que a gente grava é diferente do que realmente aconteceu. E quantas vezes numa sessão de reprogramação ou de hipnose, a própria pessoa que carregava aquela dor, aquele medo, aquele trauma, ela percebe que não era nada daquilo que acontecia, porque ela vai lá, né, ela revive aquela situação de uma maneira mais intensa e ela percebe que o abuso não era o abuso, às vezes já havia acontecido. Às vezes, a violência não era uma violência, era uma forma de correção, onde o pai estava mais cansado, mais preocupado com a pessoa. Então, são formas de perceber as coisas, em que o abandono não era abandono, né. Meu pai não me abandonou, ele só me deixou na escola. Só que eu tinha 7 anos e era a primeira vez que eu ia para a escola, que eu ficava sozinha uma tarde inteira, me sentia abandonada, com um monte de gente estranha. Gente, já vi pessoas que carregaram uma vida inteira de sofrimento e amargura e, às vezes, de construir coisas e destruir para poder chamar a atenção do pai, por causa disso. Porque no primeiro dia de aula ele se sentiu abandonado e gravou aquilo: "Meu pai me abandonou".
E a hora que ele mudou a percepção, ele falou assim, não, a hora que ele pensou assim, não, meu pai me deixou aqui na escola para eu aprender coisas e eu ter a oportunidade de ter novos amigos, tudo mudou na vida da pessoa. Então, não é o que te acontece, é a percepção sobre aquilo que te acontece é que vai gerar esses medos em você. E também já vi casos em que esses medos foram gerados no berço, porque a criança estava chorando de fome e a mãe demorou, sei lá, 1 hora para ir lá ver ela. A mãe estava dormindo, às vezes, e demorou para ir lá ver ela. E ela se sentiu abandonada e gravou aquilo. E a vida inteira ela carregou padrões de abandono. Então, a gente precisa, às vezes, se permitir fazer uma regressão, fazer uma reprogramação, entender por que a gente carrega aquele medo. Por quê? Porque esses medos são muito paralisantes e geram esses padrões negativos, né? De você permitir viver coisas não muito bacanas, achando que aquilo é o que você merece. Ou então você vai ser abandonado, vai ser criticado. Como podemos ser mais felizes e agradecidas, Cristina, por a gente já ter, sabe, as nossas terapias e todo esse conhecimento que já nos muda, né, radicalmente por dentro. Vamos lá. Nosso primeiro medo universal, a separação ou o abandono. Praticamente sem exceções, existe um sentimento que toma conta de nós quando ficamos sozinhos. Dentro de cada pessoa e família, há uma sensação não expressa verbalmente de que existimos separadamente de quem quer que seja responsável por nossa existência. Percebemos nos nebulosos recônditos da nossa memória remota que fomos trazidos até aqui e então abandonados, sem que fosse dada uma explicação ou razão. E por que deveríamos esperar que fosse diferente? Na presença da ciência, que colocou um homem na Lua e traduz o código genético, realmente ainda não sabemos quem somos. Também não sabemos como viemos parar aqui. Sentimos no íntimo da nossa natureza espiritual, quando ao mesmo tempo procuramos validar os nossos sentimentos. Da literatura, do cinema, da música e da cultura, fazemos a distinção entre os nossos lugares aqui na Terra e um distante céu em algum outro lugar. No Ocidente, estamos habituados a separar a criatura do Criador, como vemos ao examinar a tradução da oração da Bíblia, que descreve justamente essa relação, o Pai Nosso. Por exemplo, a tradução ocidental atual começa assim: Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, reconhece que a separação existe. Nessa interpretação, nós estamos aqui, ao passo que Deus está em algum lugar muito distante. Verdade, hein? Olha o inconsciente aí. No entanto, os textos aramaicos originais oferecem uma visão diferente para o nosso reconhecimento com o Pai Celestial. Uma das traduções para a mesma frase diz o seguinte: Uno, radiante, vós que brilhais em nós e fora de nós, até mesmo na escuridão, até mesmo a escuridão brilha, ao lembrarmos-nos de vós, reforçando a ideia do Criador não estar distante e separado de nós. Adorei, amei, já vou adotar. Em vez disso, a força criativa de nosso Pai, que lá, qual for o significado que nós lhe demos, né? Não somente está conosco, somos nós e permeia tudo que conhecemos como sendo o nosso mundo. Lembra que nós já falamos aqui centenas de vezes sobre a substância amorfa, sobre a matriz divina, sobre essa substância, né, que é, na verdade, a imaginação desse Criador, desse Pai.
Vai lá, Cris, pega aí. Bom, a descoberta em 2004 do Código de Deus e a mensagem vinda da tradução do DNA de todos os seres vivos nas terras do antigo hebraico e dos alfabetos árabes aparentemente apoiam essa tradução. Quando seguimos as indicações que nos foram deixadas no livro mítico do século I, Sefer Yetzrat. Eu não sei falar esse nome, mas foi um livro aqui. Descobrimos que cada um dos elementos que compõem o nosso DNA corresponde a uma letra daqueles alfabetos. Ao fazermos as substituições, descobrimos que a primeira camada do DNA do nosso corpo, ao que tudo indica, apoia a admoestação que fala sobre a grande inteligência que está em toda parte, inclusive dentro de nós, no DNA humano. Literalmente se lê Deus eterno dentro do corpo. Tá vendo? Tá dentro de você, criatura linda. Ele tem, gente, um livro chamado Código de Deus, que fala sobre isso, né? E nós podemos botar aí na nossa lista. Nas ocasiões em que sentimos medo, mesmo sem estarmos conscientes do que precisamente ocorre, nosso corpo cria certa tendenciosidade emocional. Experiência muitas vezes descrita como a de estarmos carregados ou uma pilha de nervos. Isso porque isso aparece para nós como as convicções firmes que temos quanto a estarmos certos ou errados. Isso é uma bosta. Tá fácil de ver isso agora, né, nesses tempos. A respeito de alguma coisa, ou sobre como determinada situação deveria se desenrolar. Nossas cargas emocionais e excitações nervosas nos prometem que criaremos os relacionamentos que nos mostrarão qual medo precisa desaparecer. E é tudo ilusão, né? Em outras palavras, essas cargas emocionais nos mostram nossos medos. Quanto mais elevada for, maior o medo que nos assalta. E raramente essas emoções nos enganam. Olha lá. Assim, se conscientemente não lhe ocorrer a lembrança de seu medo de separação e abandono, existe boa possibilidade de que esse medo se revele mais tarde, da maneira mais inesperada e no momento mais inconveniente. Em suas experiências de romance, carreiras e amizades, qual sua sensação? É a de ser aquele que abandona ou aquele que é abandonado? Olha só que tudo, gente. Fica a dica aí, ó, faz esse autoexame. Você é do tipo que é o último a saber de que um relacionamento terminou? Os casamentos, empregos e amizades perfeitos parecem desmoronar diante dos seus olhos, sem aviso algum e aparentemente sem nenhum motivo? Você fica devastado quando esses relacionamentos se rompem ou falham? Ou talvez com você aconteça o contrário. Seu hábito é o de abandonar relacionamentos, carreiras e amizades, enquanto os laços estão fortes justamente para evitar ser ferido? Algumas vezes você se surpreende dizendo: seria melhor que eu desistisse agora
enquanto as coisas estão boas, antes que alguma coisa aconteça e eu me machuque. Se esse for o cenário que já aconteceu ou que está acontecendo agora na sua vida, há uma boa possibilidade de que esse seja o seu modo, magistralmente criado e socialmente aceitável, de mascarar seus medos profundos do abandono e da separação. A pessoa nem vive, né? Ela simplesmente resolve tudo antes, assim. Chega. Pela repetição desses padrões de relacionamento, seu medo pode ser reduzido a um nível administrável. Pode até levá-lo por toda a vida. O outro lado da moeda é que o sofrimento tomou. Não. O outro lado da moeda é que o sofrimento tomou um desvio. Transformou-se no seu modo de não encarar o medo universal de que você foi separado da plenitude do seu Criador, abandonado e por fim esquecido. Nossa, que horror isso. Como é que você espera encontrar o amor, a confiança e a proximidade tão ansiados se você está sempre partindo ou sendo deixado para trás, justamente quando você se aproxima? Nossa, Dulce, isso doeu, hein? Não ressoa para mim, de verdade, nada disso. Nossa, para mim pega muito. Você vê como é que é? E de fato, assim, é a falsa identificação com o abandono, né? Então, uma criança que é deixada aos cuidados de uma tia, ela não está sendo abandonada, né? A mãe teve que trabalhar ou a mãe teve que cuidar do irmão que estava doente? E essa criança, por que essa criança se sentiu abandonada? E por que essa criança acha que todo mundo vai abandonar? Não é interessante? E a criança Pois cresce é. e carrega essas Vamos dores. ressignificar, porque isso é meleca. E agora o que ele traz aqui é muito interessante, porque muita gente se sente abandonado pelo Criador, né? Sim. Porque está vivendo situações de dificuldade, situações aí de perrengue, né? Às vezes de doença, e se sente abandonado pelo Criador. Tipo assim, você me deixou aqui nesse mundo de aflições, sabia que tinha aflições, me deixou aqui sozinho, né? E nem está aqui para me salvar agora. É muito Agora, triste. nós já sabemos que tudo que nós passamos são criações nossas e não do Criador. Né? São criações nossas, são reflexos dos nossos padrões de pensamento, emoções. A gente precisa aprender a pensar para mudar as emoções intencionalmente, né? Eu acho que deliberadamente e intencionalmente são as palavras que a gente mais tem falado aqui, né? Sim. Você tem que ser intencional com essa mudança. Eu não escolho mais, entendeu? Esse sentimento. Então, o que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? E aí, o que se requer que eu faça? Uma hipnose, uma regressão, uma reprogramação? Como é que eu ressignifico isso? Aonde que está isso em mim que está me gerando esse padrão? É porque é igual tiririca no jardim. Se você não arranca pela raiz, se você não vai lá e trata isso aí, você arranca amanhã tá de novo. Entendeu? Você tem que ressignificar. O ressignificar é você ir lá e tratar a situação para que não venha mais, para que não aconteça mais, para que você mude o padrão. E de verdade, eu na minha infância, eu podia até me sentir abandonada. Eu lembro que eu fiquei internada e naquela época os pais não podiam ficar com os filhos no hospital. Olha só, eu lembro disso. Mas eu não me sinto abandonada por causa disso, entendeu? E eu fiquei, sei lá, uns 5 dias internada, sabe? Eu lembro que meu pai ia lá levar coisa para mim todo dia. Eu me sentia protegida com aquelas visitas e pronto. Então depende de como você enxerga. Você entende? Meu pai tinha opção de ficar lá? Não, não tinha. Os Sim. pais não podiam ficar.
E aí, o que eu quero trazer dentro desse contexto, quando você diz assim, ó, depende de como você enxerga. Vale lembrar, gente, que nem a maioria da forma, a maioria dos valores que vai fazer você significar uma ação, um contexto na tua vida, estão em padrão subconsciente. Você não tem consciência disso. Além de mais, ou além do que, para aqueles que acreditam, você tem uma herança forte de outras vidas. Para os que não acreditam, você tem uma herança forte da sua ancestralidade. E fora todo esse contexto, você tem toda essa atmosfera energética de um consciente e inconsciente coletivo que está aí. Você entende? Então, são várias camadas que estão ali te ajudando, ou de alguma forma corroborando, né, para isso, para a maneira como você vai significar uma coisa, que pode ser desastrosa ou não. Agora, hoje, e o momento de mudança é sempre o agora, é só nesse momento que você faz alguma coisa. Se está caindo para você fichas e mais fichas, e você pode sim mudar, você pode sim ressignificar. Não fica agarrado na meleca. Se identificou, falou, nossa, tô vendo que meu padrão é esse aqui. Ok, agora você já sabe, eureka, vai e muda, entende? Não vai ficar E aí se quiser agarrado. marcar uma sessão de reprogramação, de terapia, de desprogramação, né, com a Cristina, né, pode vir, gente, pode vir de trauma, de qualquer coisa. Marca comigo, marca com a Cristina. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito com isso, muito mesmo. Bora lá. Nosso segundo medo universal é a baixa autoestima. Olha aí ela, danadinha. Quase universalmente existe um sentimento em toda pessoa de todas as culturas e sociedades do mundo de que, de alguma maneira, nós não somos suficientemente bons. Sentimos que não merecemos reconhecimento pelas contribuições que damos à nossa família, comunidades e locais de trabalho. Sentimos que não valemos o bastante para sermos honrados e respeitados como seres humanos. Algumas vezes, até nos surpreendemos com o sentimento de que não somos suficientemente bons para estarmos vivos. Olha só que profundo isso, gente. Conquanto o sentimento de baixa autoestima nem sempre seja consciente, ele está continuamente presente e fundamentando a maneira de abordarmos a vida e os relacionamentos com outras pessoas. Como mestres da sobrevivência emocional, frequentemente nos encontramos criando cenários na vida real equivalentes aos valores imaginários que atribuímos a nós mesmos. Por exemplo, É a autoimagem. autoimagem. Todos nós temos sonhos, esperanças e aspirações de realizar mais em nossas vidas, em nossa vida, embora frequentemente racionalizemos os porquês de não fazermos. Como vimos em capítulos anteriores, a emoção é uma linguagem em si mesma e é a própria linguagem a qual a matriz divina é capaz de responder. Nas ocasiões em que nos sentimos como se não pudéssemos alcançar nossos maiores sonhos, a matriz simplesmente nos devolve aquilo que estivemos usando diariamente: atrasos, provocações e obstáculos. Porque é o que você está vibrando. Ainda que possamos estar querendo alcançar grandes coisas, a dúvida que vem muito, muito profundamente de dentro de nós, em última análise, provém de nossa baixa autoestima. A pergunta que nos fazemos é: sou suficientemente bom para ter essa alegria em minha vida? E por que deveríamos esperar? E por que deveríamos esperar que nos sentíssemos de outra forma? Na tradição ocidental judeu-cristã, o que nos dizem aqueles a quem confiamos e respeitamos é que, de certo modo, somos seres
de menor importância. Não somos tão bons quanto os anjos dos céus, ou quanto os santos que nos dão lições. Essa mesma tradição convenceu muitas pessoas de que apenas pelo fato de estarmos nesse mundo, precisamos nos redimir da vida propriamente dita por razões que nos dizem estar além da nossa compreensão. Há 2000 anos, somos comparados à memória editada, condensada e preferida da vida de Jesus, como a antiga história de um homem que jamais poderemos nos equiparar. Será? Algumas vezes, a comparação é acompanhada de sérias admoestações, sugerindo que poderemos... Você quer falar? Sugerindo que poderemos ser condenados a uma pós-vida bastante dura se não vivermos de determinado modo. Quero. Isso aqui é aquela história. A história de Jesus, ela é vendida para nós de uma tal maneira como se ele fosse o próprio Deus. E é. Assim como a Cristina é, assim como eu sou, assim como você é. E ele falou isso. Não sou eu que estou falando, não. Não estou aqui sendo a pessoa mais arrogante do mundo querendo ser Deus. Jesus falou isso. Vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, a gente fica se comparando a essa vida de Jesus que nos foi contada, que na verdade não é uma vida, né? São 3 anos ali que ele aparece na Bíblia, não se conta a história dele, na verdade. Faz-se uma romantização de um nascimento de uma virgem, olha só, isso é tudo muito romântico. E aí, a maioria das pessoas não se acham capazes de fazer coisas. Por quê? Mas Jesus era Jesus. Quem sou eu na filinha do pão, entendeu? Quem sou eu aqui nessa história? Eu sou só o verminho do cocô do cavalo do bandido. E de verdade, gente, nós não somos nada disso. Então, o que ele está falando aqui é que a versão tradicional que nós, né, judeu-cristã, que nós aprendemos, né, lá desde muito tempo, ela cria esses padrões negativos em nós. Padrões de separação, padrões de não merecimento. Você é um pecador desde que foi concebido. Por quê? Porque você veio de Adão e Eva. Porque Adão e Eva pecaram, você então é um pecador. Por natureza. Quem acredita nisso, faz o quê? Eu sou um pecador. Eu sou diferente de Jesus. Jesus não era pecador. E aí é onde as pessoas não concebem a ideia de Jesus dançar. Tem religião que proíbe a dança, porque na Bíblia não fala que Jesus dançava. Proíbe, sei lá, namoro, porque na Bíblia não está escrito que Jesus namorava. Ela proíbe um monte de coisa. Por quê? Você tem que viver uma vida santa. Mas como que eu vou viver uma vida santa? Porque eu sou pecador. Então, gente, olha de onde ele está tirando essas ideias que faz todo sentido. Nós fomos catequizados a sentir esses medos. Pelo menos esses aqui, esses dois. De ser abandonado por Deus. Começar por Deus, né? E depois se sentir inferior. Lógico que você vai se sentir inferior.
com esse tipo, né, de ensinamento. Você já é inferior por natureza. E quando você começa a entender que não é nada disso, isso te faz virar um foguete sem ré. Entendeu? Não esses foguetes aí do Elon Musk que dão ré, não. Você vai e não volta. Você vai e só vai, e só vai. E ao infinito e além. Porque você percebe que isso tudo é só mentira para te segurar na Matrix. E não na matriz divina, entende? Na Matrix, que é essa mentirada que te segura para que poucos ganhem e muitos sofram. Então, acorda, vai ver os outros livros, vamos lá para o nosso produto. Cristiana, vamos começar a divulgar o nosso produto, porque, ó, de verdade, você precisa das ferramentas, você precisa se tratar, você precisa mudar esse padrão, e de verdade, se permita, porque aí você vai mudar a sua vida, e com isso você vai mudar o mundo. Vai lá. Algumas vezes a comparação é acompanhada de sérias admoestações, sugerindo que poderemos ser condenados a uma pós-vida bastante dura e não vivermos de determinado modo, se não vivermos de determinado modo. Algumas vezes ouvimos algo mais leve, simplesmente nos lembrando de nossa inadequação por meio de perguntas tais como: quem você pensa? Quem você está pensando que é? Jesus Cristo? Ou então, como você vai chegar lá andando sobre as águas? Quantas vezes já ouvimos observações semelhantes, significando que, por melhor que a gente faça durante a vida toda, nunca seremos tão bons ou valeremos tanto quanto o mestre do passado? Ainda que não levemos a sério tais comentários, lá bem no fundo, eles nos lembram que, de algum modo, não merecemos ter mais alegrias nessa vida. Mesmo que a sua autoestima seja elevada até um determinado ponto, você pode ser levado a acreditar nessas sugestões. Finalmente, é provável que todos acreditem, pelo menos um pouco. E como resultado disso, expressamos nossas crenças por meio de expectativas de nossas conquistas, da alegria que nos permitimos ter e dos sucessos que esperamos dos nossos relacionamentos. Nosso medo de não ter bastante valor para ter amor, aceitação, saúde e longevidade promete que cada um de nossos relacionamentos refletirá o medo da baixa autoestima. E acontece de maneiras que nós nunca poderíamos esperar nem em 1 bilhão de anos. Desprograma e atualiza, como diz a Cristina. Desprograma e atualiza agora. Em todos os lugares que você guardou isso. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Desprograma e atualiza. Lá no fundo, sabe? Todo tipo de registro que você colocou que você é menos, que você não merece, que você não pode. Isso te paralisa. Desprograma e atualiza tudo isso em todas as camadas do teu subconsciente. Por exemplo, quantas vezes já estabelecemos relacionamentos que não são exatamente aquilo que desejávamos, mas racionalizamos, dizendo algumas coisas como: por enquanto isso serve, desprograma e atualiza, gente, pelo amor de Jesus. Ou, isso é um degrau para algo melhor. Alguma vez você já se descobriu dizendo: gostaria muito de dividir minha vida com alguém amoroso, bom, carinhoso, dedicado, mas fica com a tralha que você está. Ou então, esse não é o emprego em que eu verdadeiramente posso expressar meus dons e talentos, mas é o que tem para hoje, sabe? Sabe aquela coisa?
Depois, dando todas as razões pelas quais seus maiores sonhos não podem ser realizados naquele momento. Tem um ponto de interrogação aqui, gente. Deixa eu voltar aqui, ó. Depois, dando todas as razões pelas quais seus maiores sonhos não podem ser realizados naquele momento. E o que acontece? Geralmente a gente faz isso e põe um ponto final, né? Então, assim, esse não é um emprego que eu estou realizado e estou feliz. Ou esse não é o companheiro que eu desejo e sonho a minha vida toda. Mas é o que é o que está para mim. E ainda coloca a culpa lá em Deus, né? Fala assim, foi Deus que quis assim, né? É porque Deus quer assim, então deixa assim como está. Deus mandou para mim isso. Em vez sabe, de reconhecer esse Deus maravilhoso que está em todos os lugares, está dentro de você e do outro também. Sabe? Então, quanto tempo você vai ficar ali preso numa situação que não te faz feliz e, consequentemente, não faz o outro feliz também? Né? E fica todo mundo amarrado numa situação de dor. Por quê mesmo? Pode falar, Porque a gente acredita que não tem saída. Né? A pessoa que se permite viver isso é porque ela acredita que não tem saída, que não tem jeito. Ou que o único jeito é, sei lá, né? É o jeito que ela imagina. Eu só vou conseguir um emprego melhor se eu tiver um mestrado. Mas eu ainda não terminei nem o 2º grau. Entendeu? Tá longe, o negócio lá no futuro. Eu só vou ter um relacionamento melhor se, né, sei lá, se eu tiver dinheiro, se eu tiver, né, independência financeira, se eu tiver não sei o quê, aí a pessoa fica fantasiando. Gente, de verdade, olha para o que você acredita sobre si mesmo. O que você acredita sobre si mesmo? Faz uma lista. Faz uma lista. E assim, é um exercício muito importante. Coloca as características positivas sobre você. Uhum. E aí você vai começar a entender os seus padrões. Aonde estão as suas criações? Porque a sua mente, ela é capaz de criar qualquer coisa que você acredite que é possível para você. Você acredita que é possível ter um relacionamento incrível, daqueles de contos de fadas? Então você vai ter. Você não acredita? Acha que isso não existe na vida real? Então você não vai ter. Você acredita que é possível curar o seu corpo, seja lá do que for que está aí para você? Então você vai curar. É impossível para você? Sorry, baby. Não tem jeito, não. E assim, se você acredita que é possível, os médicos podem já ter te desenganado, que você vai se curar. Agora, se você acredita que o que você tem é incurável, pode vir descer Jesus aqui no mundo de novo e ir lá que você não vai se curar. Porque a sua fé é o que você acredita que te cura. Ele mesmo falou disso. Não é ele em si. É a sua fé, é o que você acredita. Isso mesmo. Então, tudo que não está legal, a gente tem que olhar para nós. O que eu tenho aqui dentro de mim que está criando isso? Assuma a responsabilidade e muda. Verdade. Ó, deixa eu fechar aqui esse pedacinho. Aí a gente para. Por hoje, já está tudo fritando os neurônios aí. Se esses cenários ou outros semelhantes já se desenrolaram na sua vida, é bem provável que eles sejam as máscaras criadas habilidosamente
para você questionar seu próprio valor. Mediante seus relacionamentos pessoais e profissionais, vem a lembrança de suas crenças íntimas acerca de si próprio, crenças que pedem uma cura mais eficaz. E você só cura aquilo que você reconhece. Você não consegue mudar nada enquanto você não reconhecer. Então, E olha, a questão não está fora de você. Você não precisa de mais títulos, você não precisa de outro médico, você não precisa de mais remédio, você só precisa mudar dentro de você. É o que você acredita sobre si mesmo. isso. Vamos se olhar. Beijo, gente. Beijo, Dulce. Obrigado. Beijo. Até amanhã. Até. Beijo.